em uma pequena região cercada por campos verdes, onde o vento soprava suave e os pássaros cantavam ao amanhecer. Viviam dois fazendeiros que eram conhecidos por todos como grandes amigos. Seus nomes eram Mateus e Guilherme. Por muitos anos eles trabalharam lado a lado, compartilhando histórias, colheitas e risadas. Mas dentro do coração de Guilherme, algo começou a crescer silenciosamente: a inveja. Mateus era um homem simples, de fé, que agradecia a Deus por tudo o que tinha. Já Guilherme, embora tivesse muito, sempre sentia que o amigo possuía era melhor. Certo dia, na fazenda de Mateus, algo especial aconteceu. Sua égua deu à luz a um lindo cavalinho. Era um animal cheio de vida, com os olhos brilhantes, forte, veloz e animado. Ele corria pelo campo com alegria, como se celebrasse o dom da vida que Deus havia lhe dado. Quando Guilherme viu aquele cavalinho pela primeira vez, seu coração se encheu de inveja. Que animal bonito! Por que ele tem algo tão perfeito? Em um dia comum, tentando disfarçar seus sentimentos, Guilherme perguntou: Mateus, por que você ainda não deu um nome a esse cavalinho tão bonito? Mateus sorriu calmamente e respondeu: Meu amigo, em breve você vai descobrir. Guilherme não entendeu, mas guardou aquelas palavras. Alguns dias depois, em uma manhã ensolarada, a égua saiu para passear com seu filhote pelos campos. O cavalinho corria curioso, descobrindo o mundo, mas em um momento de distração, ele acabou se afastando da mãe e se perdeu. Assustado, começou a correr sem direção. De repente, tropeçou e caiu, fazendo um barulho alto. Guilherme, que estava por perto, ouviu o som e foi ver o que havia acontecido. Ao se aproximar, viu o pequeno cavalinho no chão, sozinho e indefeso, e naquele instante, em vez de compaixão, seu coração se encheu de maldade. Encontrei a oportunidade perfeita, disse em voz baixa. Sem hesitar, ele amarrou uma corda no pescoço do pobre animal e o levou rapidamente para o seu celeiro. Ali, sem nenhum pingo de arrependimento, pegou um chicote e começou a bater nas patas do cavalinho, com a intenção cruel de machucá-lo e impedir que ele corresse. O animal chorava, tremia e tentava se soltar, mas era pequeno e fraco. Guilherme, tomado pela inveja, teve uma ideia ainda pior: colocar pregos no casco do animal para machucá-lo ainda mais. Mas ao procurar, percebeu que não tinha os pregos ali. Então, saiu para buscá-los. Naquele mesmo momento, uma jovem chamada Jussara passava pela estrada em sua bicicleta. Ela estava à procura de um emprego. Ao passar perto do celeiro, viu algo estranho. Um homem havia saído às pressas, segurando um chicote. Curiosa e preocupada, ela decidiu olhar. Ao entrar no celeiro, o que viu partiu seu coração. O cavalinho estava amarrado, ferido e com lágrimas nos olhos. Sem pensar duas vezes, ela pegou o celular e ligou para a polícia. Por favor, venham rápido. Tem um animal sendo maltratado aqui. Depois, se aproximou devagar do cavalinho. Abraçando-o com carinho, disse: Calma, vai ficar tudo bem agora. Em nome de Jesus, você vai ficar bem. Ela tentou desamarrá-lo, conseguiu soltar apenas uma das patas. Mas, ao ouvir passos se aproximando, percebeu que Guilherme estava voltando. Assustada, saiu rapidamente e ficou do lado de fora, orando: Meu Deus, protege esse animal. Faz a polícia chegar rápido. Não deixa nada pior acontecer. Guilherme voltou com pregos e um martelo nas mãos. Ele não percebeu que uma das patas do cavalinho estava solta. Aproximou-se com más intenções. Mas naquele instante, o cavalinho, tentando se defender, deu um coice com a pata que estava livre. Guilherme se assustou e ficou ainda mais irritado. Avançou para cima do animal. E foi nesse exato momento que o som das sirenes ecoou. A polícia chegou e pegou Guilherme em flagrante. Ele foi algemado
ali mesmo. Logo depois, chamaram Mateus. Quando ele chegou e viu o estado do seu cavalinho, seus olhos se encheram de lágrimas. Ao olhar para Guilherme, disse em voz alta e firme: nossa amizade morreu hoje. Minha confiança em você não existe mais. Sua inveja acabou com tudo. Guilherme, calado e envergonhado, não conseguiu dizer uma palavra. Mateus continuou: você quer saber por que eu ainda não tinha dado um nome a esse cavalinho? Porque eu ia dá-lo de presente para você no seu aniversário. Mas hoje você provou que nunca o mereceu. Quem maltrata um animal indefeso é pior do que um verme. Guilherme abaixou a cabeça e foi levado preso. Enquanto isso, Jussara se aproximou de Mateus e disse com carinho: vamos levar ele para o veterinário. Ele está muito machucado. Sem hesitar, Mateus concordou. Com a ajuda dela, colocaram um cavalinho na caminhonete e foram rapidamente até o veterinário. Depois de um tempo de cuidados, o veterinário deu uma boa notícia: ele vai ficar bem. Mateus respirou aliviado. Com um sorriso agradecido, virou-se para Jussara e perguntou: você está procurando trabalho? Ela respondeu: estou sim. Então, venha trabalhar comigo, só cuidando dos animais. Eles precisam de alguém com um coração como o seu. Os olhos dela se encheram de alegria. Eu aceito. Eu amo os animais. Mateus agradeceu profundamente. Obrigado por ter salvado a vida dele. Isso foi muito bondoso da sua parte. Então ele pensou por um momento e disse: já sei. O nome dele será Bondoso. Jussara sorriu e respondeu: foi Deus que me guiou até aqui. Eu nem queria sair de casa hoje, mas senti uma necessidade forte. Orei e pedi: Senhor, me leva para o caminho certo. E foi isso que aconteceu. Mateus, emocionado, levantou os olhos e disse: obrigado, Jesus. Obrigado pela tua força e pelo teu cuidado. Alguns dias se passaram, as feridas sararam. E lá estava o cavalinho bondoso, correndo novamente pelos campos, junto com sua mãe e com os outros cavalos, cheio de alegria, vida e liberdade. Porque quando Deus está no controle, até as situações mais dolorosas podem terminar em cura. Essa história nos ensina algo poderoso. A inveja destrói, mas a bondade cura. O mal pode até tentar vencer, mas Deus sempre levanta alguém para fazer o bem. Quando Jussara orou, Deus ouviu. Quando o cavalinho precisou, Deus enviou ajuda. E quando tudo parecia perdido, Deus trouxe justiça. Nunca duvide, Deus vê tudo. Ele cuida dos inocentes. Ele honra os que fazem o bem. Seja como Jussara, seja instrumento de Deus. Que um ato de bondade pode salvar uma vida. E lembre-se, quem planta amor, colhe milagres. Se essa história tocar seu coração, deixe o like, comente Deus é bondoso, compartilhe com alguém especial. Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes, cheias de fé.